boa noite, gente linda! Nós estamos aqui no nosso cantinho para falar de sexualidade, relacionamento. Esse é o Sem Tabus. Você que já conhece, tem cadeira cativa aqui com a gente. Obrigada pelo carinho, pela audiência, presença. Você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo também, obrigada pelo carinho. Sempre muito bom ter você aqui ouvindo a nossa programação. Ou você que está nos acompanhando pela TV Novo Tempo, nosso abraço muito especial. Os amigos que estão conosco pela internet, em qualquer cantinho, em qualquer lugar, obrigada. Bom demais essa parceria boa, todo mundo aprendendo junto. E você que está chegando agora e não conhece muito a respeito do programa, quero te apresentar. É um programa que fala de sexualidade abertamente. Em alguns momentos nós falamos sobre sexo, a prática do sexo, o que envolve a prática sexual, mas sempre trazendo a sexualidade como um todo. A aprendizagem sobre sexualidade, portanto, não vai fugir muito de relacionamentos, mas também com algumas dificuldades enfrentadas, como, por exemplo, é o caso de hoje, pessoas que têm atração por outras do mesmo sexo. E essa é uma angústia que acompanha muitas pessoas. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e falar pelos outros de que todos estão super bem, que todo mundo tem que se aceitar, que todo mundo tem que ser feliz do jeito que está e que nós é que criamos preconceitos e somos nós quem vitimizamos estas pessoas quando nós somos preconceituosos. Eu fico pensando, a gente nem se dá ao respeito de conversar sobre isso, de entender a história do indivíduo, de ouvi-lo, de saber e de interagir uns com os outros para nós, acima de tudo, sabermos das angústias, do que vai pesando no coração do outro. E tem assim de gente que não quer esse estilo de vida para elas. E não é pelo preconceito, não é por isto ou por aquilo, é por algo que é dela e tem a ver com ela, sua fé, seu Deus, suas crenças. E a proposta do programa de hoje é apresentar o projeto Joel 225, um projeto absolutamente cristão, para pessoas cristãs que querem mergulhar nesse processo de autoconhecimento, encontrar as raízes do desejo por pessoas do mesmo sexo. E a gente tem o direito, e precisa dar o direito, de que isso se dê de maneira bonita, livre, leve, para quem queira, para quem deseje. E tudo baseado em muito amor e no conhecimento também. Nós estamos recebendo hoje o Alan, que é o líder do projeto Joel 225 aqui no Brasil, mas é um projeto que já alcança muitos países, não é? Sim, o Ministério Joel 2025 atualmente está em 104 países do mundo. Eu lidero hoje o Ministério para o Brasil e países de língua portuguesa. Então, a gente tem um alcance em Portugal, estamos tentando chegar em outros lugares como Timor-Leste, Moçambique. Tem sido dificultoso por conta que a gente não tem muito contato, mas no momento certo a gente vai conseguir. Com certeza, e espero que aqui seja uma oportunidade de mais pessoas. Sim. Somos muito assistidos na Angola, enfim, vários países da África. Um beijo para vocês, queridos, que ficam acordados e acordam para assistir o programa. Põe despertador, porque eu sei, quando estive com vocês, como vocês são carinhosos, amorosos e buscam muita informação aqui com a gente. Um beijo para vocês aí em Angola e todos os queridos que nos acompanham, principalmente. Um beijo, viu? Vamos lá. Então, Sua história. Nós estávamos falando sobre a terapia reparativa que chegou na sua vida e abriu os seus olhos. Sim, pois é. Quando eu descobri a terapia reparativa, né, a princípio eu li relatos de terapia reparativa. São 10 casos citados no livro, né, que o Nicolosi pegou. Na verdade, não foram um caso só. Ele pegou vários casos parecidos e foi colocando em cada capítulo. Esse livro já está no Brasil? Tem ele traduzido? Não tem? Tem traduzido, só que ele foi traduzido, foi uma iniciativa particular, particular, não de uma editora. de grupos, entendeu? Dentre um desses grupos somos nós, o Joel 225. Esse livro é encontrado ali dentro do projeto? Vocês ainda o têm disponível? Sim, apenas nós temos. E algumas outras pessoas que então se as pessoas interessam. podem adquirir? Sim, pode sim. Em PDF, é só entrar em contato com a gente e a gente disponibiliza. Sim. Maravilha. E através, como eu te falei, foi por meio da autoterapia. E a autoterapia por meio da leitura. Então, não tinha como, todo mundo, quando eu introduzo no ministério, né?
porque tem todo um processo para que as pessoas entrem no ministério. Esse é o primeiro livro do processo de autoterapia. Todo mundo vem para mim, por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem de um senhor casado que tem a AMS, atração pelo mesmo sexo, e falou, olha, comecei a ler o livro e estou descobrindo que eu não sei de nada, eu preciso me conhecer. Então, assim, sabe, aí nessa hora eu digo assim, valeu a pena eu ter dado a minha cara, entendeu? Para outras Aparecer pessoas. para contar. Uma pessoa casada, tem mais de 50 anos, não vou entrar em mais detalhes, e ninguém da família sabe, entendeu? E aí ele encontrou ali, ele disse, que bom, estou feliz que eu posso ser autêntico, expressar o que eu tenho vivido, esse dilema. Então, e aí sobre mim, né? Terapia reparativa. Eu já vinha fazendo o processo de visitar a minha história, só que voltado estritamente aí para entender a minha sexualidade, né? Eu te falei por que eu falei que eu era filho adotivo? Justamente para abordar também. Eu já nasci predisposto, já nasci para ser dado em adoção. Minha mãe foi lá e já me levou porque os meus pais biológicos já iam me dar em adoção, enfim. Fui muito amado pela minha família adotiva, sou muito amado, mas a partir já, olhando para a minha história, no útero da minha mãe biológica, eu já sofria a rejeição. Então, a própria ciência já afirma isso, a biologia afirma isso, a psicologia afirma isso, né? Rejeição intrauterina. Então, isso daí já foi começando. Abrir o entendimento sobre a sua identidade, Sim. por que ela estava truncada, poderia ter a ver com a sua vida intrauterina. Sim. Olha que coisa, né? Você volta no tempo para você se achar hoje. Interessante. E aí também a gente, por exemplo, a gente vai vendo, a terapia reparativa fala que muitas pessoas acreditam muitos até afirmam categoricamente que a homossexualidade se dá a partir do momento que uma pessoa é abusada. Não, não é. A falta de uma figura masculina, e essa figura deve ser necessariamente o pai. De duas formas, efetivamente e afetivamente. Então, às vezes tem aquele pai que, por exemplo, tem um membro, aí eu vou me lembrando de pessoas, que diz, meu pai era uma pessoa muito boa e não sei o quê. Aí na última reunião a gente estava conversando, a gente começou a falar de afetividade. Ele descobriu que o pai dele nunca amou ele. E ele descobriu que ele precisava perdoar o pai dele. A mesma coisa eu também passei. Eu fui criado no meio totalmente feminino, ali com tias, a minha avó. Minha mãe era arrimo de família, precisava trabalhar. Então eu ficava muito nesse meio de mulheres, sem uma presença efetiva e afetiva. Faltou pilar nenhum. Pois é. E aí faltou, e aí depois, num certo momento, a gente começa a descobrir a sexualidade, e aí no meio dos amiguinhos vão se acontecendo aquelas brincadeiras, e aí a partir dali a gente vai começando tem uma frase que diz, você é fruto do meio, né? Então as coisas começam a se desenvolver a partir apenas daquele meio que se convive, que eu estava convivendo, né? Então, eu comecei com o que nós chamamos de brincadeiras com a criança, e depois, por volta dos meus 12 anos, eu passei por um abuso. Só que engraçado, eu não considero o fator, por exemplo, de eu ter tido relacionamentos com
Por exemplo, teve uma pessoa que eu me envolvi dos 9 aos 14 anos. Ele também tinha a minha idade. Então, Eram 2 crianças pré-adolescentes. justamente, então a gente passou uma fase da infância, aí entrando na puberdade e na pré-adolescência, já quase na adolescência, somente nesse contexto. Só que isso não me afetou, isso não firmou a minha sexualidade, porque era apenas coisa carnal. Mas, ao passo, quando eu passei pelo abuso, por exemplo, eu Antes, apresentei... durante ou depois dessa idade? Durante. Durante esse período? Durante esse período. O que caracteriza um abuso? A diferença entre abusador e o abusado. Normalmente, a pessoa que é abusada acredita, tem um sentimento de culpa terrível, porque ele acha... E ele acredita piamente que ele ajudou e ele provocou. Tem muita gente que vem para mim com essa falácia, e para poder desconstruir, ajudar a pessoa a acreditar que, na verdade, ela foi uma vítima, leva um certo tempo. Então, eu fiz esse trabalho comigo mesmo. E então, quando a gente descobre, poxa, na verdade eu fui uma vítima, isso é uma libertação tremenda. Por que eu falo libertação tremenda? Porque eu tive síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é quando a pessoa que é abusada se apaixona pelo abusador. A vítima pelo algoz. Isso. Então, e aí, esse processo isso só foi uma vez, esse envolvimento, só que ficou marcado na minha mente, né? O que ficou marcado? E aí eu estou sendo bem específico, né, no meu relato aqui. Aquela diferença. Eu tinha um corpo, aquela pessoa tinha outro corpo, e a pessoa que sente atração pelo mesmo sexo, ele está em busca de 3 As. Aceitação, afirmação e amor. Então, busca-se naquilo que a gente gostaria de ser, ou que faltou, o que nós chamamos de masculinidade, heterossexualidade adjacente. O que seria heterossexualidade adjacente? Que está enterrada em algum lugar. Em determinado momento da vida do indivíduo, ela passa a não existir, pelo menos na mente da pessoa, porque... ela não encontrou identificação, justamente, respaldo para ela evoluir, crescer e aparecer. Isso. E aí, o nosso trabalho, né, e aí eu me trabalhei dentro do Ministério Joel 225 também, esse meu reencontro comigo mesmo, com a minha heterossexualidade adjacente. Com a sua masculinidade. Minha masculinidade. Então esses episódios, só para ficar claro para quem nos acompanha, aqueles episódios, tanto de você conviver com mulheres maiormente, você ia em casa, muitas mulheres, tias, avós, a sua mãe, etc. Nada de figura masculina em casa. Você ia para a escola, professoras, mulheres, né? E isso é muito comum. Então, a criança vai crescendo com muita ligação com o feminino e não tem o masculino para fazer esse corte, para dar essa presença, para fazer essa masculinidade que era sua, menino, crescer e vir e te dar a identidade como homem. Muito bem. Só que você, num dado momento, tendo conhecimento do que você teve a partir do processo de autoconhecimento, encontro com o Projeto Joel 225, você descobre que essa masculinidade existe, porque até ali a tua crença já estava sendo trabalhada na seguinte direção. Não, eu não tenho masculinidade, eu não sei, eu não posso, eu não consigo gostar de meninas, eu não consigo me relacionar com mulheres. Então é isso. Tinha o desconforto, mas não tinha o que fazer, é aceitar, ponto. Só que chega no momento em que você descobre que é possível resgatar essa masculinidade, porque ela existe, ela só precisa ser trazida à tona
Para isso, o autoconhecimento, o processo, a jornada, é isso. Justamente. Então, fiz um resumo, porque é minha obrigação com o meu público de fazer isso ser o mais claro possível para que você entenda o raciocínio que nós estamos querendo trabalhar com você, da redescoberta, do redescobrimento de uma identidade sexual que se perde e pode vir desde a vida intrauterina, pode vir de um processo que você desconhece conscientemente, mas a gente precisa então dar uma parada, investigar, mergulhar nisso e se reencontrar. Para isso, inclusive a proposta do Joel 2,25, absolutamente cristão, e nós vamos chamar o relato daqui a pouquinho, do fundador do projeto Joel 2,25. Daqui a pouquinho, tá? No próximo bloco, que é o último. Tenho aqui em mãos muitos relatos de pessoas que participam do projeto Joel 2,25, com nomes fictícios, é claro, ninguém é exposto. Por exemplo, um moço que aos 7 anos teve o seu primeiro contato com pessoas do mesmo sexo na infância, numa brincadeira de criança. No início da adolescência, ele começou a se envolver para valer com todos os tipos, experimentando a sua sexualidade ainda na adolescência, com homens, enfim. Tentando me sentir feliz, mas existe uma falsa felicidade, se envolvendo com homens, compactuando em sites ou aplicativos. E ele nunca se sentiu realizado e feliz, palavras dele. Muitas vezes se envolveu com pessoas apenas como puro paliativo, para suprir o vazio e não estava conformado com a situação. Veja, ele tinha a liberdade de escolher o que ele estava escolhendo, se envolver e se mascarava com uma pseudo-felicidade, mas quando ele estava só, angústia. E então ele disse que orava a Deus, era um cristão, portanto, cria em Deus, para me libertar desse mal que me angustiava muito, mas como diz a palavra do Senhor, a oração de um justo traz muitos efeitos. Deus me abençoou conhecendo um membro de um grupo chamado Joel. Daí minha vida começou a mudar de figura, nesse grupo fui bem acolhido, abraçado, comecei a entender o que realmente aconteceu comigo e me levou a essa condição. E no grupo aprendi a lidar com a minha emoção e pela primeira vez consegui falar da minha atração por pessoas do mesmo sexo. Foi meio complicado no início, com o tempo os desejos começaram a perder a força, e isso foi um enorme progresso para me sentir muito satisfeito. Com a atração pelo mesmo sexo equilibrada, comecei a sentir atração pelo sexo oposto e hoje eu estou namorando há 1 ano e meio. Eita, daqui a pouco casa. Ele reencontrou a sua sexualidade, a sua identidade como homem. A gente já volta aqui no Sem Tabus.